teachers! How are you doing? Olá, professores! Olá, professoras! Hoje vamos comentar um pouco aqui a respeito dos materiais de língua inglesa, do material digital que já está disponível no Centro de Mídias e nos materiais físicos que vocês estão recebendo nas escolas. Eu sou a Darcilena, PEC de Língua Inglesa. Os objetivos deste nosso encontro é a orientação sobre a estrutura e utilização dos materiais didáticos de língua inglesa nos anos iniciais, produzidos pela SEDUC, e esclarecer as particularidades dos materiais de língua inglesa. Um breve histórico de implantação do componente de língua inglesa e dos materiais. Então, em 2022, a língua inglesa foi inserida nos anos iniciais do ensino fundamental. Então, tínhamos o material Brick by Brick para os primeiros, segundos e terceiros. Para os quartos e quintos anos, nós tínhamos o Hello Kids, e esse material ele foi descontinuado no final de 2022. Já em 2023, nós recebemos a matriz de habilidade de língua inglesa dos anos iniciais, e iniciou a produção de materiais didáticos impressos e de materiais digitais produzidos por técnicos da SEDUC. Então, vocês perceberam que os materiais do ano passado, eles tinham níveis de aprofundamento diferentes, né? Ele era repetido para primeiro, segundo e terceiro anos com um material, e quartos e quintos para outro material. Então, dependia do estágio de desenvolvimento dos estudantes para poder ter esse diferente nível de aprofundamento. Vocês puderam perceber que na matriz de habilidades de língua inglesa e o currículo paulista dos anos iniciais deste componente, são mantidos os eixos organizadores para a língua inglesa, definidos pela BNCC. E a cada eixo são especificadas habilidades que envolvem a escrita, conhecimentos linguísticos, a dimensão intercultural, a leitura e a oralidade. E nessa perspectiva da formação integral do estudante, houve a preocupação da inserção das competências socioemocionais, a interação coletiva e participativa. Para isso, os materiais contaram com as premissas norteadoras das abordagens lexical, abordagem oral e a comunicativa intercultural de língua inglesa. Tanto que vocês podem ver que no decorrer do material, essa preocupação com as figuras, textos, percorrem a questão intercultural. Agora, com relação à abordagem lexical, utiliza-se a linguística de corpos como fonte de dados para a elaboração desses conteúdos. Então, dessa forma, o léxico ele tem um papel fundamental para a compreensão de contextos e na produção de sentidos na interação comunicativa. Então, quando o estudante aprende, por exemplo, o nome das frutas, para que ele tenha uma abordagem comunicativa no sentido de perguntar ao colega que fruta ele gosta, que fruta ele costuma comprar, qual suco de fruta ele prefere. Então, é nesse sentido da abordagem lexical. Aí, pensando na linguística de corpos, que é o campo que estuda a língua em uso a partir das suas especificidades, a partir da pesquisa de banco de dados, a partir de pesquisas realizadas, tá? Então, essa foi uma das abordagens para a construção do material, pensando nas bases metodológicas. A outra, que é a abordagem oral, onde a escrita fica em posição secundária nesse processo, porque as estruturas lexicais são articuladas com as gramaticais em situações de comunicação cotidianas relativas à vida do estudante. Foi o que eu comentei a respeito das frutas.
né? E as atividades que exercitam a repetição, a substituição e a transformação de sentenças são levadas em consideração. Por exemplo, quando ele pergunta para o coleguinha se ele gosta de tal fruta, se ele não gosta, aí o colega repete I like, I don't like, ele responde, aliás. E nesse sentido, privilegia-se a comunicação oral e fortalece o desenvolvimento de ouvir e falar. Agora, a abordagem comunicativa intercultural, que diz respeito aos estereótipos, à preocupação em desenvolver atitudes interculturais e despertando a consciência crítica cultural. No momento, por exemplo, onde você aborda as roupas, onde você está trabalhando com as roupas, clothes, você pode inserir conteúdos, figuras, imagens, vídeos que percorram, que perpassam por países, que hajam diferentes culturas, diferentes maneiras de se vestir. Essa é uma forma que também está bastante inserida nos materiais de abordar a questão intercultural e levar esse conhecimento aos estudantes. O objetivo geral dos materiais, tanto o digital quanto o físico, é de apoiar o professor no desenvolvimento das habilidades previstas na matriz de língua inglesa para os anos iniciais, por meio de princípios da oralidade, da interculturalidade, da ludicidade e da interação. E foi pensado a partir das técnicas de Doglemov para a construção, para o planejamento e elaboração dessas aulas. E essas aulas, esse material digital que você tem, esses slides, você pode tanto deixar como estão para a sua aula, porque é uma aula pronta, como você pode fazer a edição desse material, pode tirar algum slide, pode colocar um outro que você julgue necessário, de acordo com o planejamento que foi realizado para a sua turma, dependendo do perfil da turma também. Então, ele é totalmente livre, você é totalmente livre para fazer essas adequações com relações ao material digital. O material didático em formato digital, ele foi preparado aula a aula, só que ele é editável. Ele conta com a versão impressa das atividades para o estudante, é o caderno do estudante, juntamente com os componentes de história, geografia e ciências. Ele foi pensado em 80% dessas aulas. Por quê? Porque aí você tem um tempo para as avaliações, as atividades extra do professor ou da escola, como projetos e atividades diferenciadas. Então, para esse ano de 2023, para as aulas do terceiro e quarto bimestres, vocês podem notar que nós temos duas frentes progressivas aí. A primeira para os estudantes de primeiro ano, que é um tipo de material, e um outro tipo de material para os segundos, terceiros, quartos e quintos anos, tá? Então, vocês podem ver que eles são o mesmo material, segundos, terceiros, quartos e quintos anos. Por quê? Porque a partir daí ele terá uma progressão, tá? Então, a partir do ano que vem, eles serão progressivos, cada um dentro da sua etapa, cada um dentro do seu ano série. Assim como aconteceu no ano passado, que nós tínhamos dois materiais apenas e eles eram os mesmos conteúdos, partindo do princípio que nós temos o início de um material e a necessidade da progressão desse material para os próximos anos, ok? Então, são 8 aulas previstas para o bimestre, para um tempo de 90 minutos, cada uma delas 2 horas aulas.
E a partir do quarto bimestre foram acrescidos arquivos com áudios para potencializar o desenvolvimento das habilidades do eixo de oralidade, ouvir e falar. Então, o listening e o speaking, ele será potencializado nesse momento em que você poderá colocar os áudios para os seus estudantes. Vocês poderão praticar, eles poderão repetir e nós temos várias versões com várias pessoas diferentes falando, ok? Os materiais seguem a estrutura que eu vou apresentar agora. A capa, que você percebe que tem o tema, o número do volume, a aula e o bimestre que está correspondendo àquele material. O conteúdo, fala do conteúdo a ser abordado na aula, os objetivos da aprendizagem e, para o professor, também constam no rodapé do slide as habilidades que serão trabalhadas naquela aula. A aula digital está dividida em sessões e cada sessão há um objetivo de aula. Inicialmente temos o Para Começar. O Para Começar é uma sessão que ela antecede a apresentação dos objetos de conhecimento, do conteúdo da aula. É o momento de acionar os conhecimentos dos estudantes, daquilo que ele já sabe, acessar os saberes já adquiridos e levantar hipóteses para a contextualização do tema. Também a gente pode aproveitar esse momento para revisar brevemente aulas anteriores. As atividades são de aquecimento e dessa forma a gente recomenda destinar 5 a 10 minutos da aula para esse momento, para essa sessão. E é o momento onde o professor ele pode coletar os conhecimentos pregressos dos estudantes, o que ele já traz sobre aquele assunto. Então, aqui nesse caso, onde o assunto, onde o objetivo é falar sobre o calendário desse ano, o 2023 calendar. Aí você começa. Nas aulas anteriores, aprendemos a marcação do tempo com a ajuda do calendário, do calendar. Vamos revisá-la dizendo em inglês os months of the year e os days of the week. Aí é um momento de revisão, é um momento em que estão retomando o calendário e vendo aqui as estações do ano e abordando aqui os days of the week, os dias da semana também. A seção O que é, ela apresenta o conteúdo, os objetos de conhecimento, ou seja, as estruturas lexicais, semânticas ou sintáticas da unidade que está sendo abordada. Não esquecendo que esse exemplo que eu coloquei aqui é para o volume 2, que eu coloquei lá no início. O volume 2 é do segundo ano. É nessa sessão que você vai falar sobre todos os conteúdos, os conceitos, vai repetir após o professor, vai falar da pronúncia, como que vocês podem entender cada palavrinha dessa, o que significa spring, qual é a estação do ano correspondente, associando com as figuras que vocês podem encontrar aqui no material. Essa sessão praticando é a sessão de práticas, ou orais ou escritas, que tem por objetivo desenvolver as habilidades por meio das atividades lúdicas e significativas. Além disso, para potencializar as práticas de ouvir, falar, ler, escrever e compreensão, são também utilizadas dramatizações,
músicas, atividades artísticas, curiosidades sobre outros países, tópicos culturais e sugestões de projetos interdisciplinares. Então, vocês podem perceber que tem aqui atividades de completar, atividades de pintura, atividades de desenho, sempre com a correção para o professor, sempre com as palavrinhas inseridas aqui no momento que for para preenchimento como forma de correção. Então, sempre que estiveram praticando, onde tiver um exercício, terá a correção para o professor. A seção sistematizando, você pode perceber que ela tem o objetivo de internalizar e fixar o conteúdo dado durante a aula, a seção de fechamento, que pode ser feita por meio de uma atividade como esta, sempre com a correção para o professor. Pode ser também uma storytelling, com a construção de hipóteses e trabalho com as narrativas. Pode ser por meio de flashcards, trabalho com imagens e suas inúmeras possibilidades, com figurinhas, com jogos da memória, jogos de memória. Por meio também de realias. Os realias são aqueles objetos que fazem parte da vida real do estudante. Você pode trazer para a sala de aula, por exemplo, se você está trabalhando com os toys, os brinquedos, pode trazer os próprios brinquedos para a sala de aula, a boneca, o pipa, o carrinho, pode trazer a bola. Então, trabalhar todos esses materiais contribuem muito para as aulas, para elas serem significativas, para elas serem bastante motivadoras, tá? E trabalhar com dinâmicas, com jogos, vídeos e por meio também de trabalhos interdisciplinares, como com ciências, com história, com língua portuguesa, utilizando a metodologia CLIL, que é o trabalho de ciência acoplado às aulas de inglês, tá? Além do trabalho com música, de pronúncia e potencializando aí a fluência do idioma com o estudante. Então, o objetivo dessa sessão é engajar o estudante por meio da participação e internalização da língua inglesa em seus conteúdos. A sessão O que aprendemos hoje é um momento de revisão dos conteúdos da unidade. Sumarizar o que foi aprendido é fundamental para consolidar as aprendizagens. Então, geralmente, utiliza-se a oralidade para realizar essa atividade em um tempo mais ou menos de 5 a 10 minutos. E aqui a seção de referências, onde você encontra a referência bibliográfica e das imagens que foram utilizadas para a produção da aula. Com relação aos materiais impressos, nós temos 3 pontos importantes aqui para abordar. Eles têm o mesmo conteúdo dos materiais digitais, da aula digital, com exceção da seção para começar e da correção dos exercícios. Então, o que acontece? O professor precisa ter esse material digital, a aula digital, na televisão da sua sala de aula, para poder iniciar a aula dele com a sessão para começar, que estará apenas no digital. E aí, os alunos vão acompanhando as outras sessões com o material impresso, ok? Cada estudante receberá o seu material impresso, ou melhor, já recebeu o material aí nas suas escolas de atividades e ele vai ser consumido durante o bimestre, ou seja, o estudante poderá escrever, pintar, fazer todas as atividades que ele é consumível. E os materiais impressos também estão disponíveis para consulta no site da EFAP.
Professores, o planejamento das atividades e o seu desencadeamento dependerão das escolhas metodológicas que você fizer. Nele deverá conter atividades individuais e atividades que favoreçam a interação e o compartilhamento das aprendizagens. Elas podem ser feitas entre professor e estudante, entre estudantes, duplas, agrupamentos produtivos. A contação de histórias, que é o storytelling, pode ser uma prática de ensino multifuncional. Ela tem em vista que as histórias são motivacionais para as crianças e ouvir essas histórias podem desenvolver habilidades bastante importantes, como previsão, adivinhação, hipóteses e compreensão de contextos, além de habilidades de desenvolvimento de oralidade e interculturalidade. Vocês viram aí que eu coloquei situações com puppets. Então você pode proporcionar esses momentos de storytelling usando os puppets. Podem ser comprados ou feitos com caixinhas de leite ou qualquer outro material que você tenha, né? Que você tenha em mãos aí na escola, ou que você construa com os estudantes também esses puppets. As dramatizações são situações que os alunos gostam bastante e elas são excelentes para desenvolver as habilidades orais. Elas podem reproduzir, podem ler diálogos e dramatizá-los. Os estudantes podem, por meio das dramatizações, transmitir emoções, adicionar movimentos, gestos e aprimorar a entonação e pronúncia. Então você pode ver que essas dramatizações elas podem ser das mais simples até as mais elaboradas, dependendo da sua turma. Então, para aquelas turmas que você percebe que ela está um pouco à frente, mais proficientes, os estudantes podem até escrever seus próprios diálogos, a memorização de falas, com o objetivo de apresentar um pequeno sketch para os colegas, fazer uma pequena dramatização para a sala. Com relação aos recursos visuais, são recursos simples, mas muitas vezes são poucos explorados nas aulas de língua inglesa. Esses recursos podem ter múltiplas utilidades e são uma ótima maneira de apresentar, praticar, memorizar os grupos lexicais, os grupos de palavras, e alguns materiais podem ser utilizados como recursos visuais. São eles os flashcards, realias e as figurinhas. Os flashcards vocês já utilizam, já têm conhecimento, que são aquelas figuras que você tem de um lado a figura, o desenho ou a foto, e do outro lado você tem a figura, aliás, a palavra escrita. Então eu faço memorização e apresento, você pode ter flashcards com diversos grupos lexicais. Esse recurso ele possibilita uma infinidade de opções de atividades diversificadas e é altamente indicado para as turmas pequenas, lá dos primeiros e segundos anos. Agora, o READ, eu já comentei que são, o termo ele significa que são qualquer objeto que você pode usar na sala de aula que ele seja o mais parecido possível ao real da vida do aluno. Então, se você trouxer, por exemplo, os toys, a ball, o kite, o car, a doll, você pode ver que é uma técnica que vai tornar a aprendizagem mais memorável e criar facilidade de conexões entre os objetos e palavras ou outros conceitos de linguagens.
memoráveis porque as crianças, elas lembram e elas falam: ah, professor, você não trouxe a doll hoje, você não trouxe o car. E você deixa em cima da mesa e vai utilizando à medida que você precisa, e é um recurso muito interessante. As figurinhas, que são as miniaturas dos flashcards, podem ser utilizadas para jogos, brincadeiras, podem se tornar jogo da memória, por exemplo. E o estudante ele pode ter a sua coleção de figurinhas. Então, à medida que passa o bimestre, o semestre ou o ano, ele vai acumulando, vai aumentando a coleção dele, com os diversos grupos lexicais que ele aprendeu durante o ano. Os vídeos, a utilização dos vídeos como possibilidades de práticas e também como avaliação. Então, com o advento da internet, surgiram muitos vídeos contendo situações reais de comunicação, que são facilmente acessados e eles estão dispostos aí nas plataformas que já conhecemos, como o YouTube. O British Council também tem uma diversidade bastante de vídeos, ele pode ser utilizado também, é muito bom. E os vídeos eles possibilitam essa efetivação do contato com a língua falada por nativos, além de proporcionar esse enriquecimento cultural, porque você pode colocar vídeos de outros falantes, enfim, trazer essa questão intercultural por meio dos vídeos. As músicas, as dinâmicas de jogos, elas são muito importantes para você abordar a inglês como segunda língua, e uma ótima fonte de acesso à cultura dos países falantes de língua inglesa. A língua em seu uso real, que você pratica a pronúncia, a audição, a habilidade do listening. E elas podem ser utilizadas para desenvolver várias habilidades linguísticas. As músicas são uma maneira divertida de aprender inglês, então procure utilizar aquelas músicas bastante marcadas, com repetições, com rimas e com um desenho melódico bastante marcante e que os estudantes eles vão lembrar sempre das músicas cantadas em sala de aula. Então a gente estimula a utilização da música no início da aula e no final de cada aula, como forma de marcar esse tempo com o estudante, ok? E também as dinâmicas e jogos, elas são grandes motivadores para aprender a atenção, estimular a participação das atividades planejadas, e eles ajudam os estudantes a se tornarem parte de uma equipe, quando você dá um jogo, dá uma dinâmica. E aí assume o papel de responsabilidade ali pelo seu aprendizado. As atividades com dinâmicas e jogos criam um clima positivo em relação à aprendizagem, ao engajamento. Tá? Com relação ao calendário de festividades, datas comemorativas e feriados, além de serem genuínos, são temas genuínos para o desenvolvimento dessa habilidade do eixo da dimensão intercultural. Então, planejar atividades baseadas em datas comemorativas são excelentes oportunidades para trabalhar essas estruturas linguísticas contextualizadas e significativas para os estudantes. É uma proposta didática que amplia a possibilidade de trabalhos com projetos interdisciplinares e temas transversais. E falando aqui de projetos interdisciplinares, desculpa, a gente está falando também, pode-se falar também do CLIO, que, como eu disse, ela envolve ciências com relação ao aprendizado de língua inglesa. Então, você pode colocar ciências, história, junto com língua inglesa, por meio de projetos, com esses outros componentes curriculares.
ok? Dessa forma, o professor pode aprofundar os conteúdos das unidades e os estudantes aprender palavras e conceitos com naturalidade e com certa fluidez. Falei da estrutura do material digital, da estrutura do material físico, que as escolas já receberam, mas é importante deixar bastante claro que esse material é uma base, que ele pode ser enxertado, podem ser inseridas muitas práticas além do material, ok? Então a gente estimula sempre o desenvolvimento da ludicidade nas aulas de inglês, trabalhar o lúdico, a brincadeira, a imaginação, o fazer com materiais não estruturados, com materiais recicláveis, fazer com que o estudante ele manuseie materiais, ele sinta que ele está conseguindo fazer, por exemplo, por meio das atividades maker, os fantoches, os puppets, trabalhos com materiais diversos nas salas de aula. E o desenvolvimento das músicas, como já foi comentado, movimentar esses estudantes por meio das danças, utilizando a técnica do TPR, que é o Total Physical Response, que funciona como ouvir e corresponder o que foi ouvido com o movimento, e o desenvolvimento de atividades teatrais, como os diálogos, as brincadeiras com os puppets, proporcionar um desfile, situação de compra e assim vai. E a avaliação do componente curricular de língua inglesa nos anos iniciais se faz pela observação do engajamento do estudante durante a realização das atividades propostas. Isso quer dizer que não vai haver uma representação quantitativa da aprendizagem por meio do resultado da somatória de notas de 0 a 10, mas sim pelo engajamento, que está relacionado qualitativamente e quantitativamente com a sua atuação nas práticas que o professor planeja e desenvolve com a turma. E observa-se a disposição a aprender dessa forma, né, com esse engajamento, bem como o relacionamento e colaboração do seu aprendizado e dos demais colegas da turma, como ele se dá com os trabalhos em equipe, em grupos produtivos, duplas produtivas. Então, assim, a avaliação por meio do engajamento, ela requer do professor um bom planejamento das aulas, pois conquistar a atenção do estudante para as atividades e atrair esse engajamento nas práticas tornam-se tarefas bastante desafiadoras para o professor. E assim, as aulas de língua inglesa nos anos iniciais requerem um ambiente bem planejado, dinamismo e ludicidade, para que haja participação e incentivo das aulas dos estudantes, para que ele goste das aulas, para que ele se sinta num ambiente divertido, gostoso, para que ele anseie para a próxima aula, para que ele fique esperando ali o professor entrar já todo animado para aquilo que o professor trouxer, tá? E essa questão do engajamento, apesar desse tipo de avaliação não requerer o lançamento de notas quantificadas, não se pode deixar de acompanhar o progresso nesse processo todo de ensino-aprendizagem, tá? Então, o acompanhamento do processo é bastante importante aí. E para facilitar o trabalho do docente, levando em consideração as 4 grandes habilidades linguísticas, né? Reading, Writing, Listening and Speaking, que é o ler, o escrever, o ouvir e o falar, sugerem-se alguns pontos importantes a serem observados individualmente. Então vamos lá. A produção oral, ouvir e falar,
Se o aluno entende pequenos discursos, comandos ou palavras comuns, familiares, se ele utiliza a língua inglesa para se comunicar por meio de pequenos discursos, comandos ou palavras familiares a ele. Também observe se a fala com boa entonação e pronúncia. Se ele usa facilmente palavras simples, frases e memoriza os chunks of language, quer dizer, memoriza os chunks. E a produção escrita, se ele lê e escreve a partir do terceiro ano, né, a gente entende dessa forma. E ao ler, se ele entende palavras comuns, se ele escreve informações básicas, se ele entende o significado da escrita a partir de elementos textuais, se ele identifica e relaciona os sons com a grafia em língua inglesa com determinada destreza e facilidade. Agora, com relação ao desempenho nas atividades, se ele ouve atentamente, se ele coloca empenho ao realizar as tarefas, as atividades, se ele realiza bem as atividades individualmente e se ele se relaciona bem com os trabalhos coletivos. Agora, se for para facilitar o professor, a gente recomenda o registro dessas observações, agrupando esses questionamentos em fichas de acompanhamento, de aprendizagem dos estudantes, por exemplo. Professores, eu trouxe aqui uma atividade de aprofundamento, tá? Uma sugestão para vocês aqui, direcionada ao 5º ano, uma atividade Introduce Yourself. Então, professor, na lousa você faz um desenho simples representando você, embaixo dele escreve seu nome e ao redor do desenho coloca algumas informações sobre você, como idade, comida preferida, bebida preferida, a cor, a cidade de onde mora, assim como está no exemplo. Leia as informações, depois peça para que os estudantes adivinhem o que são essas informações. Em seguida, escreva as frases na lousa ao lado do desenho. My name is, I am from, my favorite color is, my favorite food is, my favorite drink is. Leia as frases para a turma e complete-as apontando para as suas informações que estão ao lado do desenho. Depois disso, distribua folhas de sulfite e peça para os estudantes que façam um desenho caprichado, tipo um autorretrato, contendo as próprias informações pessoais. Feito isso, escreva na lousa, acima das frases já escritas, as seguintes perguntas. What's your name? My name is. How old are you? I am. Where are you from? I am from. What is your favorite color? My favorite color is. What's your favorite food? My favorite food is. What is your favorite drink? My favorite drink is. Depois, leia as perguntas e as respostas para a turma e depois releia pedindo para que eles repitam após você. E para estimular a escrita e fazer o registro da atividade, peça para que eles copiem as frases da lousa em seus cadernos. Você pode convidá-los a apresentar individualmente os seus desenhos, né? E o professor fará as perguntas em inglês e os estudantes darão as respostas com as suas informações, utilizando como suporte as frases que estão na lousa. E se for preciso, ajude-os na leitura e na pronúncia. Dependendo da turma, você precisa fazer um acompanhamento. Dependendo, eles vão sozinhos, né? E caso queira aprofundar ainda mais, forme duplas ou agrupamentos produtivos de estudantes e peça para que eles repliquem as perguntas e respostas do passo anterior, tá? Utilizando em diálogos com esses colegas aí das duplas, ok? Enquanto eles fazem isso, circule e monitore, ajudando nos erros, na pronúncia, fazendo as correções necessárias
e sempre incentivando no processo de aprendizagem, sempre motivando eles, elogiando, fazendo as correções necessárias e os elogios. Aqui estão as referências utilizadas no material aqui de hoje. Eu só tenho a agradecer, professores, thank you so much, e a gente vai conversando nas visitas, nos momentos que a gente se encontrar. Ótimo trabalho e muito obrigada novamente. Bye bye, see you soon.